eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de História para os alunos do segundo ano do Colégio Emaús. Hoje, nós vamos fazer a correção das atividades que eu deixei para vocês da aula anterior, né? Então, abram o livro de vocês lá na página 112. Eu espero que todos tenham feito. E vou pedir uma coisa para vocês também. Não deixem acumular atividade, porque são várias disciplinas, né? Toda videoaula a gente vai deixar alguma atividade. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, como é que vocês vão sanar a dúvida de vocês, se vocês não tiverem feito? É muito importante fazer na data correta, né? Como eu dei umas dicas aqui, escolhendo um lugar direitinho, sem barulho, para não acumular e para vocês conseguirem assimilar os conteúdos, porque a gente vai fazendo a correção e vai introduzindo um novo conteúdo. Combinado, turminha? Na videoaula anterior, nós vimos a certidão de documento, né? Nós vimos um monte de coisa que faz parte da história da criança. Aqui na página 112 do livro de vocês, tem uma atividade que vocês precisariam consultar a certidão de nascimento. Então, eu acredito que vocês pediram a ajuda de um adulto aí, né? Porque tá assim, que dia você nasceu? Eu acredito que o aniversário de vocês sabem, mas teria que colocar a data do mês, do ano, né, direitinho. Em qual cidade? Qual o nome do cartório que foi registrado? Essa é uma pergunta também que você teria que consultar a sua certidão. Qual o nome completo da pessoa que compareceu no cartório para registrar você? Também você consultou a sua certidão. Quando nós retornarmos às aulas presenciais, nós vamos poder ter um momento de compartilhar, né, essas várias respostas aí e observar onde cada um nasceu. E saber de tudo vai ser um momento muito bacana, muito prazeroso. Depois também, tinha assim, pinte os objetos e roupas que você usa hoje. E circule que você usava antes e continua usando até hoje. Que objetos que você usa hoje? Eu acredito que foi a bermuda, a bicicleta e a bola. E circulou, qual que você circulou aí? Eu acredito também que foi o velotrol, macacãozinho de bebê e o carrinho de bebê, né? Que objetos vocês pintaram, né? E eu já falei aqui, ó, que vocês devem ter pintado a bermuda, a bicicleta e a bola, e vocês devem ter circulado a bicicleta, macacãozinho de bebê e o carrinho de bebê. Escreva o nome de 4 objetos que você não usa mais. Eu acredito que vocês colocaram velotrol, macacão de bebê, carrinho de bebê. Que outros objetos vocês colocaram aí que vocês não usam mais? Eu acredito mamadeira, né? Chupeta, para quem usava chupeta. Tantas outras coisas, né? Que vocês estão crescendo e deixando de usar. Depois nós vamos querer ver. Aí tá assim, explique para os colegas e a professora por que você não usa mais esses objetos. Eu acredito que vocês devem ter respondido que cresceram e usam outros tipos de roupas e brincam com brinquedos próprios para a idade de vocês. Eu coloquei aqui um brinquedo de meninas, né? Poderia ter colocado aqui boneca, joguinhos também e vários outros. Coloquei aqui um brinquedo de um menino, né? Brincando de super-herói, mas tem outros brinquedos também que os meninos gostam. Quais vocês colocaram? É também uma coisa para a gente ver no retorno às aulas presenciais. Vamos para a página 115 do nosso livro de História. Tem assim, olha, o relatório Situação Mundial da Infância, lançado pela Unicef em 2006, afirma que milhões de crianças pobres em várias partes do mundo não possuem um registro civil, ou seja, a certidão de nascimento. Em muitos casos, por falta de documentação, as crianças nem mesmo podem ser atendidas por programas de ajuda governamental, de ajuda social.
Aqui no Brasil nós temos o Bolsa Família, né? E outros benefícios que a criança fica sem receber por falta da certidão de nascimento. Porque eu falei que a certidão de nascimento, a partir da hora que esse documento é feito, a criança é reconhecida como cidadão ou cidadã pertencente a um país. Qual que é esse princípio aqui, gente? É o princípio terceiro. No livro de vocês está falando o que fala esse princípio, mas eu coloquei aqui também, olha, todas as crianças têm direito a um nome e uma nacionalidade, ou seja, a serem cidadãos de um país. E como que ela é cidadã de um país? Quando ela tem a certidão de nascimento. O outro aqui, olha, segundo esse mesmo relatório da Unicef, em países menos desenvolvidos, nas comunidades mais pobres, muitas crianças ainda não frequentam a escola. Qual que é esse princípio? É o sétimo. Está no livro de vocês, mas eu coloquei também aqui uma imagem falando sobre ele. Toda criança tem direito a receber educação gratuita e de qualidade, para que possa ter as oportunidades iguais para desenvolver suas habilidades. O próximo, outro fato grave apontado pelo relatório da Unicef é que em muitas regiões as meninas têm menor chance de frequentar a escola do que os meninos. Vocês já viram isso, gente? A menina não poder ir à escola, somente os meninos? Aqui no nosso Brasil, no nosso país, há muitos anos atrás, também tinha isso. A preferência era dos meninos estudarem. E ainda hoje, em muitos países, existem isso. Então, qual que é esse princípio? É o princípio 10º, né? Que fala que toda criança tem direito a estudar. Aqui nós observamos uma diversidade de raças. Crianças, né? Essa criança aqui, provavelmente, é de um país lá do Oriente Médio, onde tem que se usar esse lenço na cabeça. Mas a todas elas são assegurados, né, o direito de estudar. Na página 116, tá assim, na sua turma, aí na turma do 2º ano do Colégio Emaús, vocês têm seus direitos respeitados? Escreva 2 exemplos. Todos os alunos do 2º ano têm direito a aprender de maneira clara todo o conteúdo que a professora ensinar. A professora busca esclarecer as dúvidas de todos. Eu acredito, né, que toda vez que alguém não consegue entender um conteúdo, a professora revê esse conteúdo, fala de novo, pergunta, gente, vocês entenderam? Quem não entendeu, levanta a mão, a professora torna a explicar de uma maneira diferenciada para que haja uma compreensão maior. Eu acredito que tem essa prática na sala de aula e que vocês têm esse direito assegurado. Também todos os alunos têm direito a lanchar, fazer educação física, sair para ir ao banheiro, tomar água, né? Vários outros direitos. Eu não sei quais vocês colocaram, mas nós veremos também posteriormente. Aqui, olha, tem uma imagem de uma professora, né, um desenho, dando a sua aula e um menino levantando a mão. Com certeza, essa criança também teve alguma dúvida, está perguntando e a professora vai atendê-lo. Você sabia? Porque eu falei da Unicef atrás ali, né? Unicef é a sigla do Fundo das Nações Unidas para a Infância. É uma sigla em inglês. A Unicef é a única organização mundial e se dedica especificamente às crianças. Se vocês não sabiam, aprenderam agora. Correção da página 118. Quais deveres que você escolheu? Iremos conversar depois sobre eles. Tem aí também no livro de vocês alguns deveres das crianças. E pediu aqui para vocês escolherem os que você achasse mais importante, 3, né? E explicasse. Qual você escolheu? Por que você escolheu esses deveres? Depois estava pedindo para vocês falarem de outros deveres que uma criança deve cumprir em sua casa. E colocar aqui, ó. E na escola também, que deveres vocês devem cumprir? Eu não sei quais vocês colocaram. Nós vamos ver também nas nossas aulas presenciais.
mas eu acredito que vocês fizeram direitinho. E deixei aqui algumas dicas, ó. Também já tinha dado algumas dicas, né, na nossa videoaula anterior. Não falar palavrão. Nenhuma criança, nem adulto deve falar palavrão, né? Dormir na hora certa, isso é muito importante. Tratar bem os animais, respeitar os mais velhos, os professores, os pais, cuidar dos materiais, fazer a tarefa. Eu falei aqui que vocês dão conta de arrumar a mochila, né? Não fazer birra, mas isso não acontece com vocês. Vocês são alunos de 7, 8 anos e isso não acontece, isso é coisa de criancinha. Tomar banho, escovar os dentes, né? Cuidar da higiene pessoal e não brigar com os amigos. Agora, encerrada essa correção, nós vamos iniciar um conteúdo novo na nossa disciplina de História, que é o que a História estuda. A disciplina de História, a História, né? O que ela estuda? Vamos a uma resposta aqui, olha. Tem no livro de vocês também. Ela estuda o que os homens e mulheres e crianças fazem durante a vida, ou seja, o conjunto de acontecimentos e mudanças que acontecem durante o tempo de vida dessas pessoas. Desde que a mãe engravidou, nós citamos exemplos aí na aula anterior, né? Do chá de fralda, do aniversário de um ano, do primeiro dia de escola e de vários outros fatos que acontecem no decorrer da vida de uma pessoa. Vocês sabiam que para estudar a história tem uma pessoa especial para isso, que se chama historiador? O trabalho do historiador é esse, olha, ele pesquisa em fontes históricas o que aconteceu há pouco ou há muitos anos com as pessoas. O trabalho do historiador e os documentos, como um detetive, o historiador deve selecionar, olha aqui, investigar, julgar e interpretar os documentos. Quais perguntas podemos fazer aos documentos? Para que ele foi feito? Em que data? Qual que era o objetivo desse documento? Ele servia para quê? E para quem? São várias as perguntas, não é mesmo? Então, esse é o trabalho do historiador. E o historiador também vai buscar fontes históricas para ele fazer seu trabalho. O que são fontes históricas? Eu deixei aqui e aqui, olha. Essas fontes são os registros, né? Que podem ser fotos, pinturas, filmes, construções, diários pessoais, objetos, documentos, livros, jornais e uma outra imensidão de objetos ou fatos. Eu deixei aqui vários registros de fontes históricas para vocês observarem, várias imagens. Aqui nós observamos que é o Jornal do Brasil. Pela qualidade da imagem, nós observamos que é um jornal muito antigo, né? Aqui também, olha, é um documento. Por que, professora, que você sabe que é um documento? Porque tem aqui, olha, um brasão, né? Com registro e tem assinatura, então provavelmente é um documento muito antigo. Outras fontes históricas. Aqui também é um documento, porque ele está carimbado, né? Ele foi registrado. Aqui são pessoas conversando, né? Esse registro de histórias, fontes históricas orais também, nós vamos ver mais adiante. Uma pessoa vai contando para outra histórias da família, o que aconteceu, como era a família. Nós observamos, pela qualidade da foto, pela vestimenta das pessoas, das moças que estão aqui, que também é uma imagem muito antiga, uma fonte histórica. Outras fontes históricas, gente. A cerâmica da civilização do Rio Amarelo, né? Eu falei que os objetos são fontes históricas. A pedra de Roseta, estela da Suméria, lá dos povos sumérios. Vocês vão estudar isso aqui mais adiante, lá no 6º ano. Aqui, olha, uma foice
feita pelo homem assim que ele deixou de ser nômade, que ele começou a mudar de lugar, né? Construiu suas moradias, eu falei na aula de geografia sobre isso. Então ele construiu seus instrumentos de trabalho também. É uma fonte histórica muito antiga. Olha aqui nessa imagem, são várias fontes históricas. Nós temos aqui um mapa do Brasil, na época do Brasil colônia ainda. Olha como é que era o mapa. Ele era representado não por estados, era por vegetações, né? E outros objetos aqui, pessoas. Aqui é uma imagem de um documento também, com certeza. Aqui é uma construção antiga. Aqui é uma imagem, né, de um pico de vegetações e aqui, ó, eu acredito que essa imagem aqui são as construções dos povos lá do Chile. São fontes históricas também. Aqui é uma estátua, aqui é um momento histórico do nosso país, tá? Aqui também é uma estátua, né? Uma pintura. Aqui é uma pintura, a Mona Lisa, muitos conhecem. Aqui é um prédio também, a gente vê algumas esculturas, né? À frente dessa construção, uma construção muito bonita, muito antiga também. Deve ser de Roma ou da Grécia, tá? E aqui, gente, se vocês estiverem com avós de vocês, se eles morarem perto ou se eles estiverem na casa de vocês, ou mesmo a mãe de vocês já deve ter estudado ou ouvido falar dessas fontes históricas aqui, olha. Esse aqui é um ferro de passar roupa. Nossa, professora, que esquisito, sim. E ele é muito pesado, viu, gente? Aqui dentro, ó, tem um lugar que fecha, é aqui abre. No fogão a lenha, né, que as pessoas cozinhavam, as lenhas, as madeiras davam brasas de fogo que eram colocadas aqui dentro para aquecer esse ferro. E aqueciam a tal ponto de passarem as roupas, não se usava energia elétrica. Assim também como esse objeto aqui, ó, uma lamparina colocada aqui dentro para iluminar, onde não tivesse energia elétrica também. Agora, esse rádio aqui já tem que ter energia elétrica, né? Mas também existe rádios a pilha, viu, gente? Foi uma coisa que eu não coloquei aqui, mas existem. Pergunta aí para algum de vocês se já viu um rádio que funciona a pilha. Muitas pessoas que vão pescar, né? Acampar, levam esse rádio a pilha porque não tem energia elétrica no local. Aqui, olha, esse rádio é muito antigo. Observem aqui, sem controle remoto, sem nada. Ele era ligado aqui com os botões e aqui a gente sintonizava, né? A rádio que a gente queria ouvir, o programa que a gente queria escutar, os noticiários. Esse é um objeto muito antigo. Mas você sabia que existem várias pessoas que são colecionadoras de peças antigas? Tem muitos colecionadores que dão muita importância, né, a esses objetos. Eu acho isso muito bacana. Aqui também, gente, é uma fonte histórica que vocês vão ver posteriormente. Vocês já sabem que os negros os negros africanos foram escravizados no nosso país. Não só no nosso país. Lá na África também eles já eram escravizados e vendidos, né? Então aqui a gente vê a imagem de um negro com uma varinha aqui, com a roupa dele amarrada numa trouxinha, né? Esse documento aqui, olha, se chama Carta de Alforria. O que é isso, professora? Ele não era escravizado? Não tinha que obedecer a seu dono? A partir da hora que ele tinha essa carta aqui, ele era considerado um escravo livre. Ele podia trabalhar e receber e mudar para outro lugar, sem ser sujeito a tantas agressões, a tantos trabalhos, né? Tantos esforços físicos como ele era quando escravo. Gente, nós terminamos a nossa aula por aqui, mas eu vou deixar aqui algumas páginas do nosso livro de história para vocês fazerem atividade. Eu espero que vocês não deixem acumular, porque na nossa próxima videoaula eu voltarei fazendo a correção e dando continuidade, porque nossas aulas são sequenciais. Combinado? Hoje eu deixei as páginas 120
123 e 124 do livro de história. Façam direitinho e com aquela letra linda que só vocês sabem fazer. Até a nossa próxima aula. Eu amo cada um de vocês. Lembre-se, sempre no caminho certo.